Olá, bom dia, galerinha mais ou menos, bom dia, melhor classe da escola dominical, a classe MQV. É isso aí, estamos de volta e hoje então nós temos o nosso quarto encontro sobre o livro das crônicas. Sim, primeiro e segundo livro das crônicas. Então vamos lá, vamos direto ao assunto, não vamos perder tempo, ok? Então nosso quarto encontro. Vamos apenas aqui então relembrar algumas informações importantes, apenas para a gente ficar conectado aqui na mesma página. O propósito do livro então, como nós já temos falado sempre, é de encorajar e orientar um povo que voltava para casa. Mostrar ao povo então acerca da fidelidade de Deus em restaurar o seu povo, sim, o povo da aliança. O propósito aqui da escrita do livro é também mostrar ao povo, agora ao povo de Judá que voltava para casa, as causas do cativeiro, para que os mesmos erros então não fossem cometidos novamente e atraíssem então a ira de Deus novamente para contra o seu povo. E o cronista faz isso levando em consideração três aspectos principais. Ele vai falar aqui, vai destacar acerca do povo da aliança, a importância do rei e também do templo. Ok? Vamos lá? Vamos em frente. A ênfase então do cronista é sobre o reino de Judá, certo? Reino do sul, então reino de Judá. Lá nós vimos que há uma alternância então de bons e maus reis, né? Tranquilo também, isso nós já vimos. E nós vimos também que a bênção de Deus, né? Quando o povo obedece, e da mesma forma a ira de Deus quando dá desobediência do povo. Ou seja, uma mesma história. Uma história muito parecida com aquela que nós vimos no livro dos reis de Israel, né? E aqui então é a história mesma, porém contada de uma maneira diferente, com um propósito diferente. Então, você já está vendo aí agora na sua telinha também o nosso esboço panorâmico, com algumas informações de destaque aí para você. E hoje então nós vamos estudar esse quarto tema, né, um quarto tópico aqui que nós dividimos didaticamente aqui para o nosso encontro, que é justamente reino reunificado e a volta do cativeiro. E nós vamos entender por que nós chamamos esse período então de reino reunificado. Me permito apenas então aqui contextualizar, né, para que a gente compreenda então o que está se passando, né, na história lá do povo de Israel, aqui, agora que a gente vai estudar esse trechinho aqui do livro. Muito bem, como nós sabemos e já vimos, no ano 931 nós tivemos a divisão agora, né? Não é mais o Israel uma única nação, né? Ali com Roboão nós temos agora Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Tranquilos, isso nós já vimos. Nós vimos também que no ano 722 a.C., Israel caiu, né? Israel foi tomado, foi conquistado por um império poderoso naqueles dias, que é o Império Assírio. Então isso nós vimos lá também, né? A causa disso tudo justamente é a idolatria, a infidelidade do povo, a desobediência. Então esse povo cai na mão dos assírios e eles não retornam, eles não voltam mais para casa, eles não voltarão a ser um reino, né, como nós o conhecemos aqui. Então ele é destruído, né? O povo agora é tudo misturado, é um povo híbrido, porque ele se misturou com diversos outros povos que também foram conquistados ali pelos assírios. Agora, obviamente, a região era muito grande, então muitos acabaram escapando, né, da espada dos assírios, muitos se esconderam e permaneceram ali ainda no território ali de Israel. Então há os remanescentes. Então esse é o contexto aqui para a gente, né, o ponto de partida. Agora então que a gente vai entrar aqui num rei de destaque aqui para nós, e que é de destaque aqui para o cronista, que é o rei Ezequias. Então guarda essa informação aí contigo, né, a queda de Israel e os remanescentes. Nós vamos agora partir aqui direto para falar do rei Ezequias. Sim, um bom rei de Judá, como nós vimos, um bom rei de Judá. Naquela alternância de bons e maus reis, nós temos aqui de destaque a figura do rei Ezequias, que o cronista também faz questão aqui de chamar a nossa atenção, de chamar a atenção deste povo agora que volta para casa. E a história então do rei Ezequias está narrada do capítulo 29, já estamos obviamente no segundo livro das crônicas, capítulo 29 até o capítulo 32, o cronista então vai destacar aqui os principais pontos acerca do reinado do rei Ezequias. O rei Ezequias então ele reinou, né, durante 29 anos em Judá, sendo um bom rei. E aqui o cronista quer destacar justamente a restauração do templo que é feita pelo rei Ezequias.
ele novamente ele restabelece o serviço do templo, o serviço dos sacerdotes, o sacrifício. Então, ele restaura o próprio templo também. Então, chamando o povo novamente para a verdadeira adoração. Fidelidade. O único Deus merece e deve ser adorado, que é o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. E é isso então que o rei Ezequias faz, e o cronista faz questão aqui de destacar. E aqui um ponto importante aqui para a gente, que é justamente a celebração da Páscoa. E aqui nós vamos fazer a leitura de um texto, e aqui você vai compreender o porquê que nós estamos chamando esse período aqui de um período de reunificação do reino. Tá? Então vamos comigo lá no capítulo 30, no verso 1, e depois nós vamos lá no verso 6 a 12. Diz assim, capítulo 30, verso 1. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Agora pula lá para o verso 6, dali para frente. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa serviço como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós, porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra. Porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Azer, de Manassés, de Zebulon, se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Então olha só aqui, gente, depois da restauração do templo, depois da restauração do serviço do templo, na celebração da Páscoa, então o rei Ezequias, sabendo então de todo o contexto ali de humilhação do povo de Israel, agora os chama novamente para se juntar a ele, se juntar a Judá e voltarem a Jerusalém, ao templo, para juntos celebrarem ao Senhor. Conclamando então o povo para que se arrependesse dos seus pecados, da infidelidade, da idolatria, e agora se voltasse ao Senhor, porque Deus poderia sim livrá-los de todo o mal. Alguns não aceitaram o convite, como nós vimos aqui no texto, mas muitos aceitaram o convite e voltaram então e participaram e celebraram da Páscoa. E é por esse motivo então que nós falamos aqui, chamamos esse período de reino reunificado, porque é justamente a tentativa do rei Ezequias de mostrar a unidade do povo de Deus. Unidade do povo de Deus. Deus tinha o seu povo, Israel também era povo de Deus. Porém, pelo seu próprio pecado, ele caiu. Caiu nas mãos dos seus inimigos. O próprio Deus lançou o povo nas mãos dos inimigos. Mas agora o Deus então que é fiel, Deus restaura então novamente o seu povo. Então aqui é para mostrar a unidade do povo de Deus. Então, quando o rei Ezequias chama novamente o povo para a verdadeira adoração. Aqui o cronista também destaca que os assírios, assim como já tinham derrubado o reino de Israel, eles também vão atacar Judá, o reino do sul. Porém, como nós já estudamos, o rei Ezequias vai orar ao Senhor, ele vai procurar ajuda com o seu Deus, não vai procurar fazer alianças com outros povos. E ao fazer isso, então, o próprio Deus ele vai lutar contra os assírios, e eles não têm a menor chance. Esse exército é derrotado e voltam humilhados, então, novamente lá para o seu território. Então, dessa forma, o próprio Deus livra a Judá de cair na mão dos seus inimigos, pela fidelidade do seu rei e também do seu povo em adorar a Deus. No capítulo 32, verso 21 a 23, exatamente isso que nós vemos aqui no texto. Olha só, o cronista também nos chama a atenção sobre isso.
Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Vejam só então aquilo que eu falei, né? O próprio Deus então livrando o seu povo dos seus inimigos. Muito bem, então esses aqui são os pontos de destaque aqui que o cronista nos traz, né, acerca do rei Ezequias, e é o que então explica para nós, né, essa tentativa então de reunificação, mostrando a unidade do povo de Deus com o seu Deus, né, tendo a oportunidade então de ir adorá-lo em Jerusalém, lá no templo, então, lugar de adoração, ponto de encontro de Deus com o seu povo. Muito bem, agora a história continua avançando, e nós ainda temos muito mais a falar aqui, né, sobre esses dias. E agora então nós vamos falar justamente sobre o rei Manassés, filho do grande rei Ezequias. E se nós vimos aqui, né, o rei Ezequias levando o seu povo à verdadeira adoração, nós veremos agora aqui o oposto. O rei Manassés, o rei que mais tempo reinou sobre Judá, ele reinou durante 55 anos, e essa história está narrada aqui no capítulo 33 do segundo livro de Crônicas. Aqui vai acontecer então o ápice da idolatria. Muitos reis maus conduziram o povo à idolatria também, ofereceram holocaustos, sacrifícios a outros deuses, mas aqui com Manassés foi o ápice, né? Ele chegou a sacrificar seus próprios filhos, né, a outros deuses, a deuses estranhos. E aqui, né, nós vemos então que Deus vai se irar, né, contra o seu povo, e aqui Deus então vai sentenciar o povo então ao cativeiro. E é o que nós vemos aqui então, né? Deixe-me ler aqui um texto para vocês, só um instante. Antes da leitura do texto, né, nós falamos aqui do cativeiro. O que vai acontecer aqui? Algo que o livro de Reis não mencionou para nós, mas o cronista faz questão de mencionar, né? O próprio rei Manassés aqui, ele vai ser levado cativo. Sim, o próprio Deus, né, quando ele sentencia então contra Manassés e Judá, ele leva o rei Manassés cativo, envia os inimigos para prenderem Manassés. Deixe-me, agora sim, vamos ler um texto aqui para vocês verem. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Então eu li aqui o capítulo 33, verso 10 e 11. Então vemos aqui, né, o próprio Deus, depois de ter avisado, sim, Deus nunca abandonou o seu povo, ele avisou então para que o seu povo voltasse, né, novamente à verdadeira adoração. Isso não aconteceu, então aqui ele vai prender o rei Manassés. E olha só o que o cronista faz questão aqui de mencionar para nós. Manassés, ele vai se humilhar agora perante o seu Deus. Ele vai clamar ao seu Deus, ele vai se arrepender por tudo aquilo que ele tinha feito. E Deus então ouve a oração de Manassés. Vejam só, vamos ler aqui mais um trechinho aqui para você. A partir do verso 12 agora. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então olha só, uma história bonita aqui o final. Se ele começou muito mal no seu reinado, conduzindo o povo ao ápice da idolatria, da infidelidade, nós vemos aqui, né, que ele se humilha perante o seu Deus. Ele clama em oração ao seu Deus. E Deus ouve essa oração. Né? Deus se tornou favorável à oração, ao arrependimento aqui de Manassés. E o liberta. Faz com que ele novamente volte a Jerusalém. E agora então Manassés, ele vai de novo agora, né, reparar o templo do Senhor, ele vai cuidar das coisas do templo e vai novamente, né, fazer com que o povo
celebre ao Deus verdadeiro. Então aqui há a restauração de Manassés, algo que até mesmo simboliza, né, a própria restauração do povo de Deus, né, porque apesar de toda a sua infidelidade, da sua idolatria, né, ele foi preso e agora então Deus o restaura e o traz de volta novamente lá para Jerusalém, para a sua casa. Então, restauração. Ele começa muito mal o seu reinado, mas Deus o restaura. É um coração arrependido. E Manassés, então, é restaurado novamente à presença do Senhor, à presença do seu Deus. E assim ele é lembrado aqui pelo cronista. Ou seja, o cronista quer mostrar que há, sim, né, a oportunidade de restauração para aqueles que se arrependem dos pecados, para aqueles que se arrependem da desobediência e voltam, então, para o Senhor. Tempos depois, Manassés ele também vai morrer, obviamente, né? E nós veremos que quem vai reinar no seu lugar é o rei Josias, né? Não exatamente no seu lugar, há um rei ali intermediário, né? Tempos depois o rei Josias vai reinar em Judá. Nós vamos nos ater aqui em Josias agora, tá? Foi Amon, né, que reinou depois de Manassés, Amon, filho de Manassés, mas nós vamos falar aqui do rei Josias, também um bom rei de Judá. Por quê? A história dele está narrada no capítulo 34 e 35, porque ele também agora vai reparar o templo, né, vai novamente, né, porque Amon, né, o filho de Manassés, volta à idolatria. Então agora vem o rei Josias, vai de novo combater a idolatria e chamar a atenção do povo para a verdadeira adoração. E ao fazer isso, eles encontram então o livro da lei. Josias então vai reunir novamente o povo e vai estabelecer aliança do povo com Deus, ao fazer a leitura do livro da lei, possivelmente o livro de Deuteronômio. Vai também fazer a celebração da Páscoa, sim, novamente trazer à memória os grandes feitos de Deus, né? O momento em que Deus liberta o seu povo do cativeiro lá do Egito. Então, celebração da Páscoa. Vai de novo trazer o povo à verdadeira adoração. E nós vemos isso, né, no capítulo 35, versos 29 a 31. Não, capítulo 34. Josias renova a aliança ante o Senhor. Capítulo 34. Então deu ordem o rei, todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Então, apenas destacando aqui, né, a aliança, novamente aqui, né, do rei, do povo com o seu Deus. Ao rei Josias, então, ter encontrado o livro da lei e ter reunido o povo, então, para, de novo, né, celebrar esta aliança com Deus. O rei Josias reinou também durante um bom tempo, foram 31 anos, mas ele também veio a morrer, numa batalha que não era dele. Ele se envolveu num conflito com os egípcios, faraó Neco, e ele então vai morrer, e ele então será pranteado por todo o povo de Judá. Vamos chorar, porque o rei Josias também foi um dos grandes reis de Judá. Trouxe sobre o povo a bênção de Deus, pelo fato de ter conduzido o povo à verdadeira adoração. E hoje nós vamos encerrar aqui, porque na semana que vem nós teremos o último encontro do livro de Crônicas, onde nós veremos então o cativeiro e também a volta para casa. O cronista também vai destacar para nós aqui acerca do cativeiro e da volta para casa. Então hoje nós ficamos por aqui, tá bom? Continue comigo, continue conectado, porque semana que vem nós veremos o desfecho então da história do povo de Judá, do povo de Deus, aqui sendo narrado então pelo cronista, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, nos vemos na semana que vem. Até mais!